convido a todos agora para que nós possamos assistir um vídeo que conta um pouco dessa história com Ribeirão Preto e com a nossa comunidade. Dirceu Ferreira Crisóstomo é advogado, sócio do escritório BVC Advogados, procurador do Estado de São Paulo, aposentado, conselheiro da Associação Brasileira de Advocacia Tributária, integrante do Conselho Superior de Direito da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, conselheiro do Instituto de Estudos Avançados da USP Campus Ribeirão Preto, gestor do Mentoria Ribeirão, Instituto Série e superintendente do Instituto Ribeirão 2030. Ao longo de muitos anos, como professor, ajudou a formar profissionais que hoje reverenciam o mestre. Caríssimo Dr. Dirceu, pediram-me fazer um vídeo em nome da advocacia pelo fato de ser hoje o atual presidente da OAB. Porém, me permita dizer que esse vídeo é agradecimento e reconhecimento a tudo que o senhor fez para com seus ex-alunos, no qual eu tinha você, seus estagiários, também tinha você, como os professores que trabalharam sob sua coordenação também, eu tinha né? E como advogado. Então, doutor Dirceu, essa homenagem que o senhor recebe hoje, ela é justíssima para uma pessoa que, apesar do conhecimento político, conhecimento tão grande, sempre se mostra humilde e com sempre paciência, sempre bem querer de todos que o conhecem. Meus parabéns, título de cidadão representante do céu. Querido doutor Dirceu, parabéns pela merecidíssima homenagem. E que honra poder participar deste precioso momento, ainda que virtualmente. Profissional a quem tanto admiro. Profissional com quem tive a grata satisfação de trabalhar por alguns anos. Aprendi muito, tenho muito respeito pelo seu trabalho, tenho muita admiração pela pessoa, pelo ser humano que é. Parabéns mais uma vez e um grande abraço para esse novo cidadão que me representa. Boa noite a todos, boa noite a todos os convidados. Eu vou tentar passar uma mensagem rápida, com a voz rouca, mas eu não poderia deixar de deixar um abraço ao meu querido amigo, Dr. Dirceu. Dr. Dirceu, bem, primeiro como parceiro, nós somos conterrâneos, né? Também sou cidadão do Ribeirão Preto. É um prazer te cumprimentar. E segundo, porque vem a lembrança, no primeiro dia que eu vi Dirceu na faculdade, quando estava na faculdade de Direito, olhei para ele e falei, esse vai ser meu diretor da faculdade de Direito. Primeira faculdade de Direito, convidei o Dr. Dirceu, chamei para que ele fosse meu diretor, um orgulho, uma honra ter o Dr. Dirceu como diretor das faculdades de Direito. Fizemos, aliás, a melhor faculdade de Direito que esse país já teve. Você sabe disso, a primeira faculdade integral, colocamos matéria, todo mundo aprendeu. Então, ali criou-se uma grande amizade, meu amigo, meu parceiro, meu conterrâneo, Dr. Dirceu. Depois, naturalmente, trouxe aqui para poder, o Instituto Sério, enfim, todos os projetos de alto nível. Dirceu está sempre comigo, meu parceiro, meu amigo, eu diria, meu amigo de velho, irmão, camarada. Beijão, Dirceu, parabéns. E na vida pessoal não é diferente. A família também expressa com amor e gratidão a convivência com Dirceu, a começar pela dona Vera, com quem ele é casado há 40 anos. Dirceu, o tempo é muito curto para que eu possa falar de todas as suas qualidades. Você, como profissional competente, como esposo carinhoso, como pai desta família linda que construiu e que soube educar nossos filhos através do seu exemplo, do seu amor e da sua dedicação, também é um ser humano com os valores mais nobres e, ao mesmo tempo, de uma humildade tão linda que o faz se destacar mais ainda. Por isso, você se torna merecedor de todos os sucessos e vitórias conquistados ao longo de sua vida, pois sempre soube administrar seu tempo entre o trabalho incessante e excepcional que tem feito, com a dedicação à família
onde você encontra forças e recursos para continuar realizando com leveza os seus sonhos. Os seus netos, essas criaturinhas tão pequenas, nossas relíquias, já lhe respeitam, o amam e o admiram da mesma forma que todos nós o fazemos. Te amo e te admiro com a mesma intensidade de sempre. Os 4 filhos, fruto deste lindo relacionamento, também exaltam o pai e o avô. Falar do meu pai em 1 minuto é uma tarefa absolutamente intangível, porque além de seu caráter inconteste e seu altruísmo pelo qual é conhecido, saibam que como pai, ele é invencível. Não só pelo fato de ser o primordial provedor para que seus filhos realizem seus sonhos, mas também por ser o primeiro a acreditar neles, quando nem mesmo nós acreditamos. Lembro do ano passado, quando fui reprovado no meu concurso para o qual estudei longos 7 anos, e fiquei completamente desnorteado, desacreditado e inconsolável. E após 3 melancólicos dias isolado em meu quarto, meu pai entrou, colocou a mão em minha cabeça e disse: filho, nada poderia me deixar mais orgulhoso do que te ver continuar estudando. Ele era naquele momento a única pessoa capaz de erguer os meus sonhos. E hoje, pai, nesse dia tão especial, sou eu quem te falo. Nada me faz mais orgulhoso do que ser seu filho. Parabéns por essa linda e justa homenagem dos representantes do povo de Ribeirão Preto. Mesmo para nós da família, não tem como separar a figura do meu pai da do professor Dirceu. Não tem. Ainda na época de infância e adolescência, eu lembro que por várias vezes eu acordava tarde da noite e percebia que a luz da sala estava acesa. Quando eu chegava lá, eu via meu pai sentado em volta de inúmeros, intermináveis pacotes de prova para serem corrigidas, e muitas vezes eu pensava como é que ele conseguia não dormir para trabalhar. E hoje eu sei o quanto que esse trabalho foi muito valioso. Meu pai ajudou na formação técnica e humana de muitas pessoas. Foram estudantes que se tornaram advogadas, servidores públicos, empresárias, parlamentares, profissionais de educação e de diversas outras áreas. E todos esses profissionais ajudaram e ajudam no progresso de Ribeirão Preto. É por isso que eu tenho certeza de que meu pai fez por merecer esse reconhecimento, esse carinho, porque ele dedicou a maior parte do seu tempo para trabalhar e ajudar os outros. E isso é motivo de muito orgulho para mim e para toda a família. Parabéns, pai. Você merece essa homenagem e será sempre um grande exemplo para muitas pessoas. Um grande beijo. E falar desse grande homem que eu tenho imenso orgulho de chamá-lo de pai. Ele é meu grande amigo, meu grande companheiro, meu professor, meu conselheiro, meu mestre, meu colo, meu carinho. Ele é meu referencial ético e moral. É ele que eu primeiro procuro quando eu quero compartilhar minhas alegrias, minhas conquistas, meus medos e preocupações. É impossível falar dele sem meu coração bater mais forte e meus olhos brilharem. Pai, você é grande merecedor da cidadania ribeirão-pretana. Sempre trabalhou para construir uma cidade melhor em prol de todos, independentemente da condição social, econômica ou familiar daqueles que te procuraram. Buscou construir uma cidade mais justa, igualitária, transparente, eficiente e sempre preocupado com a qualidade da educação daqueles que um dia irão assumi-la. Em todos esses anos, nunca, um dia sequer, o vi desmotivado ou reclamar de trabalhar. Por mais difícil e cansativo que o dia seria, você sempre pegou as chaves e saiu de casa consciente do dever que queria cumprir e das suas responsabilidades. Sacrificou inúmeros sábados e domingos para construir uma Ribeirão Preto melhor, apenas sob a recompensa de chegar em casa já à noite com o dever cumprido. É em você que me inspiro todos os dias para eu seguir trabalhando motivado e com ética. Sempre será você o meu maior exemplo de dedicação. Parabéns, pai, por esse merecido reconhecimento. E mais do que falar que eu tenho orgulho, né, porque eu acho que isso é uma coisa óbvia,
eu queria, junto com ele, olhar para o passado e chegar até aqui, para a gente ver o quanto de coisas positivas, o quanto de felicidades, o quanto de vitórias, o quanto de sucesso ele conseguiu em toda essa trajetória, né? Mais do que os momentos difíceis, porque eu acho que todo mundo tem e com certeza ele trilhou também. Eu acho que o que fica é o exemplo do caráter, da pessoa que sempre foi um excelente pai, um pai muito presente, um marido carinhoso, um avô brincalhão, que traz muitos bons momentos para a gente recordar. E eu queria parabenizá-lo por mais esse título, por mais essa conquista, e dizer que quando eu chegar lá no futuro eu quero olhar para esse passado e que ele tenha sido brilhante como foi o dele. Parabéns, pai. Bom, o que eu queria dizer do Dirceu é que, além de ser um super sogro, um amigo sempre presente, um companheiro na hora dos aperitivos, é um cara que eu sempre admiro, sempre está disposto a ouvir, por menor que seja a demanda. Então, além desse exemplo de profissional, de pai de família que ele é, eu acho que vale ressaltar o exemplo de pessoa que ele é, de ser humano, sempre fazendo a diferença na vida de todo mundo. Então aqui vai o meu abraço e meu enorme agradecimento e orgulho por esse título aí. Parabéns, vô. Nascido em São Simão, Dr. Dirceu escolheu Ribeirão para criar seus vínculos profissionais, onde exerceu atuação exemplar na advocacia. Escolheu também a cidade para construir laços afetivos e foi onde nasceram os filhos. E é história de amor e dedicação que justificam a merecida homenagem que Dirceu José Vieira Crisóstomo recebe nesta noite na Câmara Municipal o título de Cidadão Ribeirão Pretano. Nosso reconhecimento e palmas ao mestre e amigo. Excelentíssimo vereador Alexandre Maraca, presidente da Câmara de Vereadores de Ribeirão Preto, doutor Alessandro Irata, secretário da Justiça, aqui representando o prefeito municipal de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, meu querido Alexandre Nutti, ex-aluno, ex-estagiário, mas agora presidente da 12ª subseção da OAB de Ribeirão Preto, meu caro amigo Augusto Martinez Pérez, de amizade de longa data e de grandes conversas madrugada fora, quando não dormíamos para conversar. Senhores vereadores, a todos aqui, me permitam saudar na pessoa do amigo e querido Renato Zuccolotto, também ex-aluno, e que me presta, em conjunto com os senhores, essa homenagem que me deixou e que me deixa extremamente feliz. Meus familiares, queridos familiares, dos sapecas que estão ali de terno hoje, pela primeira vez na vida, porque queriam estar vestidos igual ao vovô, aos filhos, genros, pai, a Zilda, que está integrada a essa família há muito tempo. Meus amigos, dispenso aqui, me permitam todos os títulos. Aqui temos desembargadores, juízes, promotores, advogados, professores, mas aqui estão grandes amigos, meus familiares, da família estendida que tive. Eu, que filho único sou, acabei tendo uma família numerosa. Meus caros especiais amigos, procuradores do Estado de São Paulo, por 40 anos quase estivemos juntos em grandes batalhas. Senhores, e são vários os secretários do governo municipal que me honram com a sua presença. Silvio Contati, em nome da orquestra, dos músicos e da solista, meu agradecimento por estarem aqui a brilhantarem essa noite. Eu deveria ter preparado um texto. Vereador Alessandro Maraca, não veja nisso um desrespeito ao protocolo, mas tenho como traço de personalidade ser um homem fechado, acanhado do meu canto,
E hoje resolvi me expor e trazer, não muitas histórias, seriam muitas em 65 anos vividos, mas 2 importantes histórias que vão fazer com que os senhores me conheçam um pouco melhor. Devo confessar, antes de começar, que o vereador Renato Succolotto, além da homenagem, ele fez absoluta questão de, com maestria e absoluta discrição, preparar tudo isso que aconteceu aqui e que eu nem de longe sabia. Eu posso dizer para o cardiologista que estou dispensado da consulta, porque passar por tudo isso que eu estou passando e permanecer vivo já é uma grande coisa. A minha família, no núcleo mais central, ela começa por um Antônio e atualmente termina num Antônio. O Antônio, meu pai, um jovem de 92 anos, que tenho a satisfação de estar aqui presente, e o Antônio, de 6 anos, provavelmente o mais sapeca de todos da família. E esses 2 personagens, tão queridos e amados, deles escolhi, cada um deles, uma história. Quando, em 18 de novembro, foi votado a proposta de decreto legislativo, o vereador Maraca teve a delicadeza, a gentileza de me enviar uma foto do painel com o resultado. E eu confesso que no começo tive alguma dificuldade de entender, via a votação, que era unânime, mas que projeto será esse? Até que caiu em mim o que estava acontecendo. Encontrei com o vereador Jean Coreaúci uns dias atrás, né? E só de ter essa lembrança, eu repeti a cena que aconteceu naquela noite na minha casa. Que foi de muito choro. O mesmo choro que tive com ele há dias atrás. E ele me disse: como é que vai ser no dia? Eu falei: não sei se consigo, mas... Os senhores não imaginam, as senhoras não imaginam o quanto isso representa para mim. Estejam certos, os senhores vereadores, que em cada voto que depositaram na concessão desse título, os senhores fizeram por mim algo que não imaginava que fosse acontecer um dia na minha vida, embora quisesse muito que acontecesse, mas nunca disse isso a ninguém. E como disse, hoje é uma noite que eu vou exteriorizar muitas coisas minhas a vocês. Sempre quis muito isso. Porque os senhores, com esse gesto e essa homenagem, em me tornar cidadão de Ribeirão, sinto aqui dentro que estou legitimado nas minhas lembranças. As lembranças da Vila Tibério, naquela época se podia jogar bola na rua, jogar bola na praça em frente à igreja da Vila Tibério. As lembranças da cancela, que a gente chamava de porteira, da Mogiana se fechando, e a gente vibrava porque o trem ia passar, mas os carros tinham que esperar, e o nosso grande ídolo era ainda o trem. Legitimar as minhas lembranças dos diversos cheiros e sabores do mercadão municipal, onde passei a minha infância, principalmente levado pelas mãos do meu avô, sentir na banca do mineiro o cheiro do fumo goiano que ele ia comprar sempre, e aquilo fedia muito, mas era cheiroso, e eu não sei como é que ele conseguia fumar aquilo. As lembranças da banca do palito, a banca do palito onde a gente, eu e primos, às vezes, enquanto o meu avô conversava com os amigos aposentados da antiga estrada de ferro mogiana, a gente ficava lendo os famosos gibi na banca do palito, meio sorrateiramente, e não comprávamos, mas líamos. Essas lembranças
que são muito marcantes na minha vida, sinto que elas estão mais legitimadas, porque agora também sou cidadão dessa cidade. E vou dever isso eternamente a cada um dos senhores, se por iniciativa do Renato Zuccolotto, mas com aval, sem dúvida alguma, de cada um dos senhores. E o que representou isso na minha vida? E desde aquele dia 18, quando a votação me foi passada, isso ficou sem resposta, mas por pouco tempo, até que soube o que aconteceu na casa da minha filha, e ela tentando explicar para o Francisco e o Antônio o que era receber o título de cidadão. E como explicar o que é um título de cidadão ribeirão para uma criança de 5 anos, que até então, que agora ele já tem 6, mas até então com 5 anos. E aí ela, pela abstração daquele momento, ela conseguiu fazer, nas exemplificações e comparações, vocês nasceram em Ribeirão, por isso vocês são ribeirão-pretanos. Eu nasci, papai nasceu em Ribeirão, nós somos ribeirão-pretanos, os seus tios nasceram. E aí, na lógica cartesiana perfeita, o Antônio responde, então quer dizer que o vovô está renascendo hoje. E vejam só de onde fui tirar a explicação das minhas sensações e das minhas emoções. Ele tem razão. Renasci, e embora a data tenha sido aprovação 18, o ato normativo de 19, talvez prefira ficar com essa data da entrega, como a data do meu renascimento, até porque pela importância que tenho, e todos já falaram aqui com razão da minha família, há 95 anos atrás, quis a vida e a coincidência que nessa data casavam-se os meus avós paternos. E desses quase 100 anos que nos separam dessa data, estou eu aqui comemorando esse casamento deles, na lembrança e na saudade que eles deixaram, recebendo o título de cidadão ribeirão-pretano. Se um dia tive um nascimento natural, os senhores me concederam um nascimento social. Se um dia os caminhos da biologia se fizeram presentes, hoje o caminho da cidadania me marca profundamente. Renasci em Ribeirão Preto, terra das minhas lembranças, terra que eu já me considero pertencente desde então, mas agora estou legitimado nisso e posso falar minha terra daqui para frente. E a outra história que lhes trago, do outro Antônio, é uma história que explica um pouco a minha caminhada e a minha formação. Se não um pouco, talvez toda. Aqui já foi dito, sou filho de professores da boa e velha escola pública estadual. E depois de ter feito um curso de administração escolar, depois de ter passado num concurso, senhores vereadores, não poderia deixar de passar a oportunidade de estar falando aqui na presença de vossas excelências para lembrar. Doutor Hirata, por favor, leve ao prefeito municipal, essa que é uma preocupação da cidade. Os senhores vão ter a grande responsabilidade de dizer daqui um pouco como será a nomeação de diretores das escolas públicas municipais de Ribeirão Preto. Será um grande momento e de uma enorme responsabilidade na mão de cada um dos senhores, e que sejam iluminados para que encontrem os melhores requisitos para que tenhamos grandes diretores, e os senhores vão entender o porquê. Depois de ter passado por esse concurso e ter se transformado em diretor de uma escola pública municipal em Cravinhos, certa tarde, as aulas eram à tarde, no final de tarde, saímos da escola, no nosso grande Fusca 62, que era quase um integrante da família,
tomava banho toda semana, era encerado toda semana, era coberto todos os dias porque não tomava sereno. Era um filho. E aí, lá fomos nós para a periferia de Ribeirão Preto, de Cravinhos, eu sem saber o que ia acontecer, e lá chegando, paramos na casa do Zé Carlos. O José Carlos era meu amigo, o José Carlos era meu colega de sala, e convivíamos. Não dei muita importância, a ordem recebida foi ficar no carro e fiquei no carro. Não ia poder brincar com o Zé Carlos, porque eu não sei. E a conversa entre os pais, o meu e o dele, começou sem me chamar a atenção. Mas em algum momento as vozes se elevaram. Em alguns momentos alguma coisa aconteceu. E do alto dos meus 8 para 9 anos, comecei a prestar atenção no que acontecia. E os dois estavam alterados. E só ouvi, e aí fiquei extremamente chocado, impressionado, quando meu pai disse a ele: o que o senhor está fazendo é crime, e se o senhor não parar de fazer isso ou não cuidar, vou levar o senhor à Polícia Civil. Eu tremia. Ele voltou para o carro. E eu perguntei o que tinha acontecido. E ele me explicou: nós estamos em época de colheita. E o pai do Zé Carlos está levando o Zé Carlos para trabalhar na roça, e por isso que ele não está indo na escola já faz uma semana. Eu vim saber primeiro o porquê, o que tinha acontecido. E agora que sei o que aconteceu, disse a ele que ele não pode fazer isso. E confesso aos senhores que a minha primeira reação foi ficar do lado do Zé Carlos. E disse contestativamente: mas pai, a família precisa, ele precisa ajudar o pai para ganhar um pouco mais de dinheiro. Ele falou: eu vou te explicar. E chegando em casa, imaginei que as coisas não fossem ficar bem aí para o meu lado, né? Mas ele muito pacientemente me pôs do lado dele e falou: sabe o que é? O Zé Carlos, ele anda descalço porque a família não tem como comprar sapatos. Ele fica só com o lanche da escola, e a merenda da década de 60 era bem diferente da merenda de hoje. Ele fica com a merenda da escola porque ele não tem como levar merenda para a escola. E foi me listando coisas. Mas a única chance que o Zé Carlos tem na vida é se ele estudar. Porque já foi dito aqui que a educação liberta, mas usando uma frase muito lá do Grupo SEB, a educação transforma. E para o Zé Carlos, ou era educar-se e transformar-se, ou era continuar na lavoura. E aí o meu pai me explicou. Por isso eu disse ao pai dele que ele, enquanto pai, se não levar o filho para a escola, isso é crime e eu vou denunciá-lo para a polícia. Eu confesso a vocês que fiquei aterrorizado. Como é que o Zé Carlos, meu amigo, vai passar por essa situação? E o que é pior, que sem entender a profundidade do que estava acontecendo, eu fiquei do lado do Zé Carlos. A fidelidade do amigo. Mas me incomodava saber que não é possível que o meu pai tenha feito alguma coisa errada, porque se ele é o meu grande ídolo e herói, não é possível que ele tenha feito alguma coisa errada. E eu confesso que demorei algum tempo para entender o contexto daquela história. Eu andava descalços e brincava de bola descalços por opção, o Zé Carlos por imposição. Eu levava, comia ou não a merenda por opção.
ele se impunha um pouco da merenda escolar, porque era muito diferente da de hoje, por imposição. E aí, pela primeira vez, em algum tempo, na reflexão dessa história, eu comecei a ver que ao meu lado haviam pessoas descalças, de que algumas só tinham um uniforme da escola, de que, morando em frente de uma casa, também com uma família que vivia daquilo que a gente chamava da roça, com 9 filhos, comecei a entender por que de quando em quando saía comida da minha casa e atravessava a rua lá pelas mãos da minha mãe, mas que nunca vinha nada de lá para cá. Porque eu, daquela minha maturidade de 8 para 9 anos, acreditava que éramos iguais. E aí comecei a perceber e a entender que não somos iguais, que a vida nos diferencia de modo injusto, às vezes de modo irreparável. Entendi o gesto da fraternidade, entendi o gesto da solidariedade e comecei a pautar a minha vida para tentar, como obrigação minha de ser humano, minimizar diferenças que a vida impõe. Demorei a entender aquela ida na casa do Zé Carlos, mas aprendi mais essa lição com esse professor que tinha em casa, que além de diretor da escola, era também professor. São essas as lições importantes que a gente leva da vida. E quis dizer um pouco disso a vocês hoje, trazendo isso muito lá do meu íntimo, porque acho que todos nós precisamos lembrar dessas lições que a vida nos passa e entender que temos muito a fazer por pessoas que estão nessa cidade. Por que razão recebi esse título? Mas pensei muito sobre isso. Quase 40 anos de procurador do Estado de São Paulo, aqui em Ribeirão Preto, advogado, quase 40 anos como professor nessa cidade, muitas coisas aconteceram. Mas tenho a impressão, vereador Zucoloto, que se tudo isso pesou, quero acreditar muito ao trabalho, e aqui quero fazer o meu agradecimento especial à família Zayer, na pessoa do Dr. Chaim Zayer e Adriana Zayer, que me permitem, desde 2018, estar à frente do projeto Mentoria Ribeirão. Não é só o programa de televisão, mas um conjunto de ações, embora saiba que eles não são muito adeptos a tornar isso público, faço isso com muito orgulho. São quase 3.500 detentos do sistema prisional do Estado de São Paulo que estão hoje com algum título e com alguma possibilidade. E aqui, presente, doutor Evandro, quero saudá-lo para parabenizar pelo trabalho que faz frente à nossa unidade prisional aqui em Ribeirão Preto. Nós temos um trabalho aqui, direto ou indiretamente, estamos em 25 comunidades dessa cidade, tentando fazer aquilo que o Instituto SEB sempre diz a todos nós, que é preciso transformar vidas. Estamos tentando transformar vidas em 25 comunidades diferentes. E nós já chegamos, ainda não tive a oportunidade de fechar o relatório desse ano, chefe, e já as perspectivas de 23, mas já estamos chegando a quase 50 organizações sociais que pela mentoria passaram para tentar
se profissionalizar e encontrar os seus destinos e alta sustentabilidade. Esse trabalho, que muito me orgulho, só é possível porque tanto Dona Adriana quanto o Dr. Chaim me concedem uma deferência de autonomia de atuação inigualável, que com 100% de apoio, e nunca terem me perguntado o porquê das coisas, e pela confiança que depositam no meu trabalho, sou imensamente grato a vocês dois por me permitirem estar à frente de um projeto que é de vocês, que foi idealizado por vocês e que tenta melhorar a vida de muitas pessoas dessa cidade. Assim como também sou grato aos representantes do Instituto 2030 que comigo dividem as nossas inquietações de cidadania e de discussões nessa cidade. Meus amigos, meus grandes amigos, ao olhar daqui e ver cada rosto, só posso dizer, meus grandes amigos, vocês me honraram sobremaneira de estarem aqui comigo nessa noite. Senhores vereadores, os senhores me prestaram a maior homenagem da minha vida, me fazendo na fala do Antônio, renascer socialmente nesse dia. E estejam certos que tudo farei para honrar esse título que me concedem de cidadão ribeirão-pretano. Minha família, com vocês divido essa homenagem, porque sem vocês não haveria essa homenagem. Muito obrigado a todos. Um grande abraço.